É isso aí, Hack Lovers. Começa mais um Hack na Nova Brasil. Hoje, dia 29 de abril, Marcela Tavares. Tá? Já acabou o mês. Pode parar do close aí. Sabe por que eu tô feliz? Ah, Porque essa semana tem feriado, né? Olha a minha cara de uma pessoa que ama um feriado. E esse feriado, especificamente, é o meu feriado, né? por quê? Porque é o Dia do Trabalhador. Ué, o que tem a ver com você? Pois é, meus amigos, é o seu feriado também e o meu eu espero que seja por pouco tempo, porque eu não vejo a hora de dar o golpe em alguém, ficar milionário e nunca mais trabalhar, não é, Desafio, Emerson? que exemplo ruim. Não faça isso não, viu? Imagina, gente, a vida é feita de oportunidades, não é? Fala em oportunidade, é o seguinte, vamos trazer logo nossos convidados para cá, porque tem tanta coisa mais interessante para Notícia hoje conversar. não tem. Não vamos falar de notícia Não não. tem, pra quê? Coisa irrelevante. Tanta coisa. Não Vai tô roubar o nem aí tempo pra aqui, ó. como tá o mundo, não tô nem aí porque eu tô aí pra essa Roubar o convidada tempo. maravilhosa. Gente, eu vou falar uma coisa. Sabe aquela hora que você se sente humilhado na hora que uma pessoa chega perto de você? Esse foi o sentimento que eu tive hoje. Eu olhei para ele e falei assim: por que, Jesus? Por que não me deste 5 centímetros a mais de uma canelinha, Pensei isso também quando eu um vi negócio quando que eu não tava ia fazer chegando. falta para ninguém, era um implante que fazia aqui, mas a vida não é como a gente quer. Então, queridos amigos, aqui na minha frente está ela, que é consultora de marketing, além de linda e influenciadora digital. Ela é formada em publicidade, tem mestrado em business e já morou nos Estados Unidos, onde cursou seu MBA. Ainda é inteligente. Olha que ódio, pode ficar sempre pior, né? E ela ficou famosa, gente, em 2021, ao integrar o elenco do Big Brother Brasil no grupo Pipoca. No reality Melhor, hein? show, Melhor edição, um hein? dos melhores, porque teve o da Manu Gavassi que explodiu, Ok. e esse foi um acontecimento, né? Inclusive, agora, nesse momento, a nossa convidada está de joelho agradecendo o Boninho por ter ligado para ela em 2021 e não em 2025. Mas no reality show, ela conquistou uma grande popularidade, ficou muito amiga do Gil, da Juliette, e hoje ela tem 5 milhões de seguidores no Instagram. Um Ou real de seja, cada era um um por real e mês. acabou. A aposentadoria chegava e Hum. pronto, né? Mas a vida não é como a gente gostaria, não é, meus amigos? Mas além de tudo isso, ela também é fundadora da Ouse Acessórios, é assim que se pronuncia, porque eu não me alfabetizei. Exatamente. Graças a Deus. Uma loja virtual de acessórios femininos, inclusive ela está com acessórios lindos, eu espero que seja da marca dela, e vou mandar meu endereço para que ela mande para a gente também ser uma revendedora. Então, seja muito bem-vinda, sua linda, ridícula Gente, Sara Andrade. muito obrigada. Eu fiquei até esperando aquilo, eu achei muito maravilhosa essa apresentação. Me pagou. O meu ego tá aqui assim, ó, Me tá pagou lá em 100 cima, reais cara. e um copinho de Que café. isso, galera? Como é que é isso, hein, produção? É, Mas se a- vira Muito como dá, né? obrigada, eu A amei. trajetória é sua, ela só dedurou aqui, É, né? só falei o que É sobre isso, é a gente verdade. correndo atrás da vida, né? De trabalhador tá aí pra poder mostrar isso pra gente, dar um parabéns no final pra gente, merecedor. Ó, e aqui, deixa eu trazer o nosso segundo convidado, que não fica atrás. Eu já tô na cansada só trajetória. de ver o release dele, Calma, calma, eu né? vou falar. Meu Deus do céu. Ele é formado ele é publicitário, formado pela FAAP, com pós-graduação em marketing pela SPM e em inovação pela Stanford. Graduate School of Business nos Estados Unidos também. Também tem um pezinho lá nos Estados Unidos. Fez carreira como executivo de grandes companhias multinacionais como a Claro, a Telemig Celular, Amazônia Celular, Carrefour, PepsiCo, Sheraton e a Embi Morumbi. Assim, tem vários caminhos diferentes para ele servindo de base para ele montar essa estrutura que rolou agora, viu? Porque em 2017 ele tornou-se sócio da Music to Mind, é assim que fala? Mind. Pode ser Mind. Ao lado de Fátima Pissarro e Preta Gil, com foco em cultura digital. A empresa conta com um casting exclusivo de mais de 350 influenciadores e mais de 200 colaboradores. O grupo também inclui outros negócios, como a plataforma de música Billboard Brasil e a consultoria Plano, especializada em diversidade e projetos de ESG. Em todas as iniciativas de que participa, seu foco é manter um olhar para a inovação e para a evolução contínua das boas práticas em diversidade, inclusão, equidade e descentralização no mundo do marketing e da comunicação. Seja muito bem-vindo, Carlos Scapini. Tem uma trajetória grande aí, Gente, hein? mas lendo desse jeito, a gente fica bem melhor, né? do que a gente Cara, fez. não, mas Pra mim, Pegou são no tipo... LinkedIn. melhor você explicar como é que você saiu, como é que você partiu. Você estava vendendo batata em rodeios. É isso aí. Como é que foi esse arco até chegar na Mind? Hoje é impossível você falar de marketing de influência e não lembrar da Mind, assim, tipo, na primeira linha.
Felizmente. Esse é um trabalho que a gente tem construído há muito tempo e a gente incentiva e trabalha muito forte junto com os nossos talentos, com os talentos do casting, para que isso aconteça. O que eu acho mais legal da Mind, lógico, a gente realmente top voice e share of mind quando a gente fala em marketing de influência na nossa indústria, mas o que é mais legal é que a Mind furou a bolha e os consumidores, que normalmente não sabem nomes de players, eles entendem a Mind como alguém que está no meio desse tema da cultura digital. Então, acho que esse é o prêmio maior na vida. Quando acontece alguma coisa, o Twitter logo fala, olha, isso é coisa da Mind. Teve um eclipse outro dia, os caras falaram que foi a Mind que fez o eclipse porque ia lançar uma campanha, não sei de onde. Então, acho que esse é o lado mais divertido e a mostra de que tudo que a gente construiu está dando certo. Mas você tem razão, não nascemos na Mind, né? Pois é. Nascemos lá no bairro do Limão. Mas conta isso daí, pô, pra galera entender. Eu já fiz muita coisa, né? Eu gosto de falar que eu tenho RG baixo, então eu já fiz muita coisa na vida. Esse assunto que você falou da batata frita, basicamente era porque durante a semana eu vendia a batata frita congelada para supermercado, para restaurante e tudo Isso mais. que ano? Isso que ano? Isso 90, 88, 89. Rebeca não era nem A sua projeto. audiência, Ali, né? a sua audiência não sabe nem o que é esse ano. Quando eu falo muito de século passado, o povo perde o interesse, né? Mas a gente está falando do século passado. E aí, nos finais de semana, eu pegava as batatas fritas congeladas, ia para a festa do peão de boiadeiro, para a festa não sei do quê, e aí eu tinha lá minha barraquinha de batata frita, nessa vez não era mais congelada, era frita, Sim. e crepe no palito, que é outra coisa que as pessoas não sabem mais o que significa. Nem Sara sabe o que é crepe no palito, mas eu fazia crepe no palito. Também não exagera, mas assim. Imagina, Muito crepe no bom, palito ele é tá- delicioso. Bem, então vendendo o melhor que tinha, né? Chega ali numa praia, ainda rolê, tem a um monte de- batata e o crepe. Oxe. Tudo isso com o Fusca 1970, que me levava para todos os lugares. Maravilhoso. Ai, gente. Não, eu acho legal falar isso porque a gente tem uma nova geração que quer ficar rica, quer montar um projeto arrebatador em 6 meses, em um ano. A vida requer, o sucesso requer um tempo de construção, de maturação, fora o bom senso. E é bom a gente ouvir essa história para saber que não vai acontecer nada sem suar, né? Não vem fácil. Isso aí, se vem fácil, não foi para mim, para falar bem a verdade. Se você quer se divertir, depois disso, eu ainda na faculdade, eu entrei de sócio de uma coisa também que não existe mais hoje em dia, que é uma videolocadora. Gente, Era um negócio de fita VHS que tinha um filme dentro. Porque hoje em dia a gente estava comentando, tudo cabe no celular, né? Naquela época não cabia um filme no celular. E aí eu tinha a videolocadora, que a gente alugava filmes. Então, na prática, significa o seguinte, eu sempre trabalhei de noite e de final de semana. É basicamente como acontece hoje. Eu continuo trabalhando à noite e de final de semana, mas de dia também, né? Porém, com tênis da Prada, não é verdade? Está trabalhando no final de semana, porém, com 700 mil reais aos seus pés. O que deixa a nossa jornada noturna muito mais gostosa, não é? Mais confortável. Mais confortável. Agora, a Sara é da Mind, né? Sim. Então, foi uma junção aqui de um chefe, uma contratada. Tem alguma reclamação aqui para fazer um negócio de um aumento, uma porcentagem momento, de hein? Esse momento aí sempre é hoje? importante. Vamos aproveitar que a gente Tem. está aqui no programa. Isso, vamos fazer E vou aqui conversar com a agora. galera, que a gente está Ah. aqui do lado, ele vai ter como negar, Não né? tem, Exato. você pega de já que a gente está falando de coisa de 1980, a gente pega as pessoas de calça curta. Ó, mas eu vou- E esse é o corte, viu? Esse é o corte. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, que o Escapim Brachel mentir sobre isso. Eu vim da área do marketing e eu, por muito tempo, eu fui muito resistente a agências, a pessoas, aonde eu podia entregar a minha carreira ou a minha vida, e de forma a minha vida pessoal que tá nas mãos de algumas pessoas. E a Mind realmente é uma agência que me trouxe muita credibilidade e me trouxe confiança de poder fazer isso. Então hoje eu tenho neles aqui, ó, uma família real. E eu super risco mesmo, assim, ó, o que eu tinha antes de preconceitos que eu tinha em relação a agências, porque de fato eles são muito abertos a escutarem a gente, darem essa oportunidade pra gente. Então para mim é essencial. E ele sabe disso, que eu sempre fui muito reativa por vir do marketing, né? Então eu tinha meio esses medos e inseguranças. É porque, assim, para a nossa audiência que está assistindo, pode não saber tanto sobre essa área, mas existe muito picareta nessa área, né? Uma Tem. pessoa que te promete um negócio, que te rouba um negocinho ali, que fala que foi um negócio e foi outro. Nesse período que você ficou sozinha, pós-reality, que eu acho que deve ser um choque você sair do Sim. reality e ver aqui o mundo aqui fora, como tá, suas redes sociais crescendo. Você, como foi pipoca, não era uma pessoa pública e chegou aqui fora com 400 milhões de seguidores, uma coisa absurda, todo mundo te conhece, umas pessoas gostam, outras odeiam. E aí tem gente querendo trabalhar com você, tem coisa chegando.
E teve algum picareta aí na tua vida que... Ixi, menina, você quer que eu tenha uma monte, né, lista? gente? Qual é o arroba Passa dele? o Rapaz, eu CPF. queria poder falar os arrobas, só que aí meu Fala, advogado me boba. mata se eu começar a falar os arrobas aqui, mas Imagina, dá o Emerson te vontade defende, ele é de falar uns advogado. arrobas por aí. Porque, na verdade, assim, é bem o que você falou. Eu vim eu vim de uma carreira que eu vim do marketing, então eu era do meio corporativo, então participei aí de algumas grandes empresas, todas na área do marketing, na área comercial. Então eu achava que eu sabia muita coisa. Só que você sabe um lado, né? Ele, que como agência pode falar melhor do que eu, que você tem um lado da empresa, você tem o lado da agência e você tem um influenciador que, de certa forma, também é um produto ali para poder representar tudo isso. E eu tinha o lado da empresa, então eu acreditava que eu sabia muita coisa. Então você entra no mercado assim, não, eu tô confiante, vai dar certo, porque eu já sei manjo, tudo. cara. Eu era essa pessoa que Eu ia tô atrás... preparada. É isso, estou preparado. Eu era essa pessoa que ia atrás dos talentos, eu era a pessoa que ajudava a gerenciar ali algumas ações de marketing que tinha na empresa. Então, eu me julgava muito inteligente. Achava que eu já sabia como é que seria esse mercado. Até que você cai de paraquedas e vê que é algo muito além do que você imagina. Primeiro que é um mercado enorme, que é muito vasto, com muitas ramificações que a gente nem imagina quando está do outro lado ali, como eu era como empresa antes. Então eu tive muitas surpresas agradáveis e muitas desagradáveis, tanto, entendeu? né? Então assim, acho que quando você entra nesse meio assim para trabalhar com influência, com internet no geral, você se vê é meio que naquele mar azul mesmo, tanto de oportunidades quanto de perigos que você não consegue ver ali à sua frente. Então, para mim, foram várias descobertas e teve essa lista enorme aí de pessoas. Né, Teve, gente? gata. Dava teve. para comprar um apartamento aqui? Rapaz, dava, viu? né? Infelizmente. Nossa senhora, mas tá qualquer bom. coisa assim, Eu tenho algumas das coisas que, óbvio que eu não vou citar histórias nem nada, mas teve uma das vezes que eu literalmente, sabe aquela coisa que o povo fala, eu sofri em Paris? Já aconteceu isso comigo. É De eu chato, literalmente né? estar lá em Paris e sofrendo, assim, eu falei, cara, aí nesse dia eu pensei, eu não vou nem reclamar, eu vou agradecer porque eu estou sofrendo em Paris. Mas levei nossa senhora, um baita de um golpe enquanto tava, nossa, sabe que assim, são algumas histórias que aconteceram comigo assim, que eu falei, gente, é difícil quando você passa por isso. Mas é aprendizado, né? Eu acho que quem não se joga e não tenta aprender mesmo com o mercado e com a vida, não tem história para contar e não aprende de verdade, sabe? Acho que é gostoso, mesmo a gente sofrendo, é bom saber que a gente passa por isso e aprende com essas coisas. Isso é bom. Aí, Scapini, aí pega que você do outro lado, vocês têm 330 talentos, é isso? Uhum. Então, 330 pessoas que, como a Sara, tem as suas histórias, tem tudo que foi vivido até chegar no ponto dela ser de ser um influenciador desejado pelas marcas. Como que é esse trabalho de vocês receberem essas pessoas, entenderem essas pessoas e conseguir transformar essas vidas? Porque é isso que vocês fazem, né? O que a gente gosta de falar é que, na verdade, nós não temos 350 talentos, nós temos 350 CEOs da própria carreira e da própria empresa. Porque o que acontece é, cada um dos nossos talentos tem o seu planejamento, tem a sua história, construiu a sua carreira dessa maneira e também tem as suas obrigações, né? Ser influenciador, ele é um trabalho 24/7. Ele é um trabalho que você passa 8 horas, às vezes, no dia gravando e não aproveita o salgadinho da festa que você foi. Então, a gente está muito acostumado a glamorizar o resultado e está muito acostumado a valorizar o recorte que a gente tem no Stories ou no Reels, mas, na verdade, ele é um trabalho que demanda muito planejamento, demanda muita execução, demanda um certo número de refação, demanda entender como é que a marca funciona e dialogar com a marca, porque a marca às vezes quer colocar o copy de um jeito e a Sara sabe como fazer e sabe como a audiência dela funciona. Claro. Então, tem um trabalho de falar, olha, não funciona desse jeito, eu vou fazer nesse caminho. Então, o nosso trabalho é muito nesse sentido de olhar onde está o estágio do influenciador, do talento e dar para ele dicas de como se posicionar, porque quem ele já está construído. Quem era a Sara já construiu a imagem dela. A imagem da Sara não se altera, a imagem da Sara só se desenvolve como a gente se desenvolve como ser humano. Então é muito mais no sentido de profissionalizar todo esse caminho. Felizmente, os talentos que chegam para nós não são talentos que estão iniciando a carreira, então a gente não precisa fazer muito mais o básico. A gente tem que dar só o tipo de orientação high level, né? Por exemplo, semana passada a gente estava oferecendo um treinamento para o nosso casting que o YouTube trouxe justamente para melhorar a sua técnica de composição de vídeo, de produção. Então, a gente oferece esse tipo de benefício além do agenciamento ou do empresariamento mesmo, que é o que vai trazer a receita. É o que todo mundo gosta de falar, da famosa publi, de uma maneira ou de outra. Mas tudo passa da pessoa querer fazer. O talento tem que estar motivado e orientado. Porque, assim,
minha base não cresce se eu não postar, minha base não cresce se eu não postar coisa legal, minha base não cresce se eu não inovar o meu conteúdo. E, na verdade, essa é a responsabilidade do CEO da própria empresa, a responsabilidade do talento. Eu perguntei isso para você, mas eu pulei na linha, no arco da história, eu pulei o seguinte: você vendeu batata, você passou pelo marketing do KFC, você passou na Claro, fez parte do processo de lançamento do 3G, sabe, do SMS, fez parte do momento onde teve a primeira transmissão ao vivo no digital, no celular. Como é que foi essa transição até você chegar no marketing de influência? Porque hoje todo mundo sabe que é influenciador, você pergunta para as crianças, elas querem ser influenciadoras, mas como é que foi esse primeiro momento para você montar uma empresa voltada para esse segmento? As pessoas hoje querem ser influenciadoras como eu queria ser astronauta, ou como eu queria ser engenheiro, ou alguma coisa nesse sentido. Então, Ou jogador de futebol. Eu sempre joguei, mas com ausência de habilidade suficiente, Entendi, né? bom saber, Nunca bom tive essa pretensão. Com o Bom pé saber, atrás não estará sempre, né? Os dois, às vezes, caía pra hoje frente, não é né? pra mim, mas tô aqui Não, mas representando, Nunca né? você vai parar de lutar, né? Lógico. Claro. Semana passada estava jogando um campeonato junto com meu filho de 18 Fraturei um anos. fêmur, mas Era o meu tava grande ali. desafio, era acabar o campeonato sem me machucar. Meu Deus. Conseguiu? Deu certo. Meta atingida, a gente Ótimo. passou um pouco longe de ganhar, mas isso é um outro assunto. Isso é outro O departamento. importante é jogar com o Luca no competir, mesmo, né? no É mesmo importante, time. é Isso foi super legal. Memória, né? Memória. Mas voltando para a sua pergunta, foi um crescimento natural. Porque eu vim de uma época, e eu fiz esse trabalho durante muito tempo, onde não havia nem internet, o que dirá digital e o que dirá influenciador. Então você vai se desenvolvendo e vai se aprimorando todos os dias. Eu trabalhava, na época que eu trabalhei em telefonia, eu saí de telefonia em 2010. A gente não tinha esse ecossistema completo como tem, nós tínhamos que fazer tudo. Então a gente tinha que fazer a transmissão ao vivo de um show para ter uma imagem de marca melhor, a gente tinha que lançar o SMS, a gente tinha que inventar conteúdo, porque não tinha quem fazia conteúdo. Então, demorou muito, inclusive a Claro era uma empresa mobile que na época a gente não investia em mídia mobile, porque isso não estava desenvolvido. Hoje em dia é muito mais natural e é tudo mobile, de uma maneira ou de outra. Então, esse crescimento foi acontecendo e ele apareceu uma oportunidade nesse sentido. A Fátima Pissarra já era sócia da Vevo junto com o Ricardo Marques, eu fiquei amigo da Fátima, eu investia na empresa do Ricardo, e em determinado momento essa união fez com que eu entrasse na sociedade da Vevo, que era um player de música digital, que ainda está nas Smart TVs de todo mundo aí, e a gente fundou a Mind. Naquele momento, a proposta de valor que a gente tinha era muito bem posicionada. A gente era uma empresa focada na música, o que a gente queria fazer era a cauda longa da publicidade para o músico. O músico não tinha muito tempo, ele fazia muito show, uma receita de streaming muito grande. A publi, naquela época, não era algo importante para o músico. A pandemia depois veio e modificou e virou todo mundo de cabeça para baixo. Mas a gente se posicionou num local específico que não tinha ninguém fazendo. Eu vou fazer agenciamento publicitário de cantores e de cantoras. Era esse o primeiro caminho nessa oportunidade. Conforme a empresa foi evoluindo, conforme as coisas foram dando certo, a gente foi ampliando nossos escopos para todo tipo de talento que se comunica na internet e foi surgindo. Então, não existe esse salto que a gente fala de um dia para o outro, não existe. As coisas vão acontecendo dia após dia e o segredo é você ter o olhar no futuro para tentar antecipar um pouco do futuro. É o que a gente tem feito, né? Vocês estiveram com a gente no nosso Upfront. O que a gente faz no Upfront? A gente conta para as pessoas o que a gente acredita que vai acontecer no ano que vem. E já começa a colocar em prática, não é aquela coisa só filosófica. A gente acredita e já coloca nesse sentido. Então esse é um pouco do nosso papel, de trazer para o presente o que vai acontecer lá na frente. E tem dado certo e a gente tem conseguido fazer belos projetos para as marcas nesse sentido. Mas você estava falando aqui, eu estava pensando assim, gente, mas o que fez Sara, linda, super competente, lá dentro do mercado publicitário, com um cargo bom, ganhando bem, com uma visibilidade boa, onde trabalhava, já passou por grandes empresas, se inscrever no Big Brother era seu sonho ou aconteceu, você bebeu demais, falou, gente, vamos gravar agora, Perdeu uma aposta. Cara, vou te falar que assim, foi o meu sonho quando eu era mais novinha. Eu me inscrevi no Big Brother, eu tinha 18 anos.
Então, assim, quando eu era mais nova, era um sonho, era uma vontade que eu tinha de estar no programa e ficar Era um projeto, famosa. era um projeto. Eu queria entrar pra ficar famosa. Eu queria, assim, ó. Fazer Eu malhação, já perguntei, o que você né? queria ser quando você crescer? Quando era criança, eu falava que queria ser famosa. Eu não sei o que eu Maravilhoso. queria ser, mas eu queria ser quero famosa. trabalhar, quero Eu ser não sei se era famosa. ser cantora, atriz, o que naquela época, né, não tinha influenciador digital. Eu falava que queria ser famosa, desde criança. Aí, quando eu fiz os meus 18, eu falei, agora chegou É a hora que eu hoje. tenho oportunidade agora de tentar esse programa. Tentei, não entrei. Aí tentei depois de novo com 19 anos, não entrei, não deu muito certo. Aí, depois de muitos anos, eu entrei, depois de 10 anos, né, porque eu entrei com 29 anos no programa, eu tava numa carreira que eu trabalhava na época numa cervejaria. Pode falar qual é. Então, eu trabalhava na Heineken na época, eu tava na área de marketing da Heineken, e eu tinha recebido uma Com a proposta de Dani trabalho. Caxixe? Não, antes dela, né? Eu conheci a Dani, conheci. Até hoje eu converso com o pessoal da Heineken, tem muita gente que eu tenho de amizade lá dentro, porque eu fiquei um tempo lá. Mas assim, eu vim desse meio aí, e nessa época, exatamente como você falou, eu participei, eu fui para algumas multinacionais. Então tá explicado. Então, Ela assim, trabalhava na Heineken. eu não tinha vontade, eu achava que assim, cara, eu tenho uma carreira muito boa, eu tô ficando velha pra tentar ser famosa. Isso já não existe É agora mais. ou nunca. Aí, só que, não, mas aí o que acontece? Eu recebi uma proposta nessa época, foi 2020, porque eu entrei em 21 no programa. Aí, 2020, no começo do ano, eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa na Europa, que era para trabalhar como relações públicas de uma empresa focada na área de esportes. E aí eu falei, bom, eu sempre fui muito ambiciosa, falei, cara, é agora, eu vou largar agora a Heineken, vou pedir demissão e vou para fora do país para esse outro cargo que eu ia ganhar o dobro, né, ia ganhar em euro, tava assim, né, nas Nossa, que nuvens. Eu delícia. falei, caramba, eu tô só subindo de carreira, tá incrível. Só que o que acontece? Infelizmente, nós tivemos uma pandemia e a primeira coisa que fechou foram as fronteiras. E eu tava com tudo programado para me mudar. Eu lembro que era em junho que eu me mudava. Você já tinha avisado pra Heineken? Já tinha pedido demissão, já tava cumprindo o aviso. Tava no meu último mês cumprindo o aviso. Eis que a pandemia começou. Eu ainda tava na Heineken quando começou aquele negócio da quarentena. Só que a gente tinha a nossa ilusão que a quarentena seriam 40 dias. A ilusão do ser humano, achava que aquilo dali não ia se estender. E eu falei, não, tá tranquilo, a empresa de lá falou que o meu cargo tá seguro, eu vou continuar, né, seguindo o meu plano aqui de pedir demissão. E eu lembro que o meu líder na época falou, você tem certeza, Sara? Olha, tá difícil o negócio, a gente tá vendo que a gente agora, por exemplo, fechou tudo aqui, não vai contratar pessoas novas, não vamos demitir, mas também não vamos contratar ninguém. Você tem certeza que você não quer continuar? Eu, não, tô certa disso. Vou pro meu trabalho lá fora, eles já me falaram que vão aguardar sem problema. Aí acabou meu aviso prévio ali, e o mundo não abria as portas, né? Aí eu lembro que era a cada 2 meses a gente tinha algumas reuniões com o pessoal lá de fora para poder fazer aquele follow-up. E aí no começo todo mundo muito ainda assim, acreditando que ia dar tudo certo. Só que assim, era da área de eventos. Foi o primeiro lugar que fechou e o último a se abrir. E aí quando deu mais ou menos na metade do ano ali, que eu vi que talvez, se desse certo, seria talvez pro final do ano, na minha ilusão ainda, eu vi uma propaganda na televisão do Big Brother. Falei, quer saber? Vou tentar me inscrever nesse negócio de novo. E essa foi a segunda vez que você se Terceira, inscreveu? né? Não, na verdade terceira. foi a quinta, que lá atrás eu tinha me inscrito quando eu tinha 18, 19, 20, 21, eu tinha tentado umas 4 vezes nessa época lá, quando eu era mais nova. Aí depois que eu entrei no mercado de trabalho, que eu falei, cara, agora já Deixa era, quieto. esquece isso. Não Vamos dá continuar mais. na minha carreira aqui, porque senão isso eu vou acabar me queimando só pra um programa de televisão. Só que aí nessa hora que você se vê lá meio que desempregado, sem saber o que você vai fazer da sua vida, É agora falei, ou quer nunca. saber? Eu vou me inscrever nisso. Até porque, como eu falei, eu tinha muita vontade de ganhar visibilidade na minha carreira. Eu sempre tive a vontade de ficar famosa. Só que eu tinha vontade nesse momento já, era de ser na minha área profissional. Então eu queria dar palestras na área do marketing, eu queria conseguir escrever um livro, eu queria ser respeitada nesse lugar de publicitária, marqueteira. Então eu falei, quer saber? Eu vou me inscrever. Porque se eu for para um programa desse ganhar uma certa visibilidade, eu posso, quem sabe, depois começar a dar palestra, consultoria. Então pode ser uma coisa boa para mim essa Que é o visibilidade. que você faz hoje, né? Exatamente. E aí, na época, eu falei, eu posso ganhar essa visibilidade e pode dar certo pra mim. Entrei no programa. Só que nenhum de nós esperava que a nossa edição sairia tanto da curva como ela saiu. Então eu imaginei que eu fosse sair com alguns seguidores, mas eu não sabia que seriam milhões pra eu mudar uma carreira, sabe assim, drasticamente. Eu acreditava que eu ia conseguir dar minhas consultorias para umas turmas de 20, 30 pessoas, entendeu? E que seria uma coisa muito boa para mim se eu fosse respeitada no programa. Tanto que até eu lembro que o meu vídeo, ainda daquele que passa na televisão, que a gente se apresenta ali pra Sim, bancada. Vídeo de inscrição. Eu lembro que eu falava que meu maior medo era sair de lá com fama de ignorante. Porque eu tinha uma carreira aqui fora e eu queria voltar pra essa carreira. Então eu morria de medo de entrar lá e sair com aquela fama de. Mesmo. Que, tipo assim, a menina bonitinha, burra, que entrou no programa de televisão pra poder aparecer e mostrar a bunda, sabe assim? Eu tinha muito medo de me colocarem nessa caixinha. O Davi não tinha esse medo, né? Não, então, eu tinha, cara. Mas também é a veia do
das empresas que eu trabalhei, que tinha um negócio que é um preconceito mesmo que eu tinha, assim. E aí entrei com esse medo, esse cagaço de sair de lá e me lascar, mas ainda bem que deu tudo certo. E na verdade, assim, hoje eu vejo que quando eu saí de lá, eu abracei muitas oportunidades que a publicidade me trouxe, mas a gente se perde, eu posso falar por mim, não vou falar por todos os ex-BBBs, mas eu posso falar por mim que a gente se perde momentaneamente. Por isso que é muito bom a gente ter uma agência ou alguém para poder te encaminhar, principalmente nesse início. Direcionamento profissional. Exatamente. Porque não adianta nada você ter sonhos se você não tem um direcionamento e um propósito claro do que você quer, aonde você quer chegar, como você quer chegar e como você quer falar com a sua audiência. E eu tinha ainda muitas incertezas e muito para onde eu iria. E por muito tempo eu ia onde me dava likes, onde me dava engajamento, e eu escutava o que as pessoas que me apareciam do mercado falavam que era o melhor para mim. Então eu acabei me perdendo um pouco desse planejamento da Sara que tinha no início, de seguir o que eu sempre quis da minha carreira ali, sabe? Então demorou ali uns meses, né? Até posso falar que não foi tanto não, porque foi no meu primeiro ano pós-programa ainda, mas teve aquele baixo de tipo já uma leve depressão, para tipo, quem é a Sara, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, não me reconheço, para depois eu pensar, não, eu preciso voltar para ter um direcionamento, saber onde eu quero chegar. E eu sempre falo assim, que a autoconfiança, ela vem com a ação, ela não vem com esse planejamento estratégico do que para onde eu quero chegar, porque ela tem que ter uma flexibilidade do que você quer e como chegar até ali. E eu fiquei muito no início assim, vou fazer o que dá engajamento. Aí era os vídeos mostrando meu dia a dia, ainda mais que eu vim de um reality show, então a gente quer mostrar 24 horas, porque o público pede aquilo, só que eu não me reconhecia. Então eu amava ser a Sara que era de dentro de um escritório, que buscava conhecimento e que se sentia num lugar de, eu procuro estudo constante. Eu gostava disso. E de repente eu me vi num negócio de querer mostrar entretenimento sem ter de fato um porquê do que eu estava fazendo. E era muito difícil. E esse início eu acho que é crucial para a carreira de qualquer um. Eu tive esse momento que eu dei uma baixa ali da depressão, mas assim, foi o que me ajudou também a poder ter forças e respirar para poder seguir em frente depois, assim, sabe? Maravilha, maravilha. Ó, a gente vai para o intervalo agora e a gente vai ficar justamente com um vídeo onde a Sara explica pra gente o que o cancelamento, que a rejeição pode provocar em qualquer um, mas nós estamos falando especificamente dos creators ou dessa celebridade pós-BBB. Aí ela usa até a neurociência para explicar um pouquinho dessas consequências. Daqui a pouco a gente volta e vamos falar muito mais aqui. 94% de rejeição. Não é fácil lidar com essa marca histórica. E olha que eu sei bem do que eu tô falando. 94... Gente... Não, calma, olha, isso significa história. Na minha edição do Big Brother, a gente teve os maiores índices de rejeição da história. Então, se tem alguém que entende do peso disso, é a galera do 21. E você aí, me viu vendo na cara pra essas pessoas? Não. Aquilo ali é um jogo. Aqui fora é vida real. Então você cai na real também. Eu lembro de uma fala do Thiago Leifert que me marcou muito. Escuta e presta atenção. Repetem muito todo ano que eu tô sendo eu mesmo, tá? Porque aqui fora, assim, são outras regras, que você tá sendo você mesmo, sua vida aqui fora, então é um jogo eliminatório com 20 pessoas, que você vota todo domingo, elimina toda terça, você tem prova na quinta? No Relatos de Espiã de hoje vai ser diferente. Tá todo mundo falando sobre erros e acertos essa semana. Então vamos fazer diferente por aqui? Vamos entender por que isso acontece? Você deve ter visto que o relato dessa semana tá saindo um dia depois do que a gente faz normalmente por aqui, não é? É que ontem foi um dia importante. Eu fui convidado no MesaCast e tive a oportunidade de conhecer a Camila, a participante dessa semana, que saiu com uma rejeição altíssima. Agora, eu aposto que você aí tá esperando eu vir aqui te dizer o que a Camila fez de errado para receber essa rejeição. O fato é que não tem como a gente apontar dedos e determinar nada, porque a força do coletivo, ela é muito importante nesse aspecto. Lembra do efeito manada? A gente pode até tentar entender o que passa na cabeça de quem cancela alguém que nem conhece. Então vem que a neurociência explica direitinho. Não vá ao paredão, como a gente sempre fala, mas se você for, tenha certeza que tudo que você fez, você combinou direitinho com quem estava aqui fora. O público gosta de brincar também. Você sabia que nós temos prazer na punição? Pois é. Quando punimos alguém, uma parte do nosso cérebro sente prazer
liberando dopamina. O nosso cérebro entende que está fazendo justiça ao ver a oportunidade de punir alguém que fez algo de errado. Nosso momento, Nego Di. Bom que a coroa tá pegando ela e ele. Já cabem os dois. Quando a pessoa vai para as redes sociais, fala sobre isso, então, ela ganha like, engajamento, conversas. E isso só aumenta ainda mais a liberação de dopamina. E o ciclo vira vicioso. Além disso, tem o bom e velho sentimento de pertencimento. Ah, todo mundo tá condenando esse participante. Se eu não condenar também, vou ficar de fora da tribo. Melhor eu ir lá apontar o dedo junto. Por mais bobo que seja, o pertencimento, ele é responsável por muitas das decisões que a gente toma. Porque é instintivo. Precisamos pertencer por segurança. É assim desde muito tempo. E é por isso que a gente convive em sociedade. Porque a gente precisa do apoio da coletividade. Quando a gente vai contra o nosso grupo, a gente está correndo o risco de ser deixado de lado. Algo que o nosso cérebro teme com muita força. Você está ali em primeiro lugar com 87,14% dos votos. Mas é importante te dizer uma coisa, Exato. Raquel. Você caiu num paredão com duas amigas. Duas amigas, né? E por último, ainda tem o sentimento de poder. O controle que exercemos quando engajamos, votamos e ajudamos a definir o futuro de um participante do BBB. Mas e se fosse com você? Será que seria tão fácil julgar? A verdade é que quando a gente está atrás de uma tela, a gente esquece que quem tá ali também é humano, com erros e acertos. E quem tá assistindo, será que nunca errou também? A diferença é que o seu erro não foi transmitido para milhões de pessoas em horário nobre. É muito fácil apontar o dedo quando não somos nós no paredão, né? Entrou pra história do programa hoje. Você sai com o maior índice de votação de todos os tempos. 99,17% dos votos. Eu imaginei. E eu sei que você já sentiu vontade de cancelar alguém que saiu do BBB com rejeição forte. Então faz um favor e me conta aqui como você se sentiu. Será que você estava realmente buscando justiça de verdade ou era só prazer na liberação de dopamina? Me fala aqui nos comentários. E se você já cancelou alguém e agora tá arrependido, fica tranquilo. O BBB passa, mas os prints ficam. Brincadeirinha. Aqui a gente prega a empatia, tá? Mas que sirva de lição. Da próxima vez, respira fundo antes de julgar. Vai que um dia o cancelado é você. Estamos de volta com o REC na Nova Brasil. Hoje voltou com uma recebendo cara a de internacional, desânimo, né? calma, Sara Andrade, influenciadora e publicitária, e o Carlos Scapini, sócio e cofundador da Mind. Sara, a gente foi pro intervalo mostrando um conteúdo seu, você falando sobre o cancelamento, né, sobre a rejeição, e isso acontece direto, não necessariamente por causa do BBB, né? Mas você pôde acompanhar nessa edição e nas demais. O que a gente faz para evitar esse negócio que deve permear o subconsciente de todo creator, né? Cara, evitar não tem como. Até eu acho que a gente até brinca sobre isso, que a gente consegue medir a fama pelos haters que a gente tem, né? Porque quando a gente começa a fazer, a gente tem alguma relevância no mercado, vai ter pessoas para te criticar ou para te elogiar. Mas é difícil, viu? Tanto que, assim, eu trago esse lado de neurociência. Eu fiz uma pós em neurociência pós-programa, porque eu vi que eu precisava entender muito além do que eu já tinha estudado sobre o assunto, porque eu queria saber exatamente como é que eram algumas ramificações ali daquele assunto, assim, de comportamento humano mesmo. É difícil, não tem como a gente evitar, mas a gente tem como evitar, vamos dizer assim, eu acho, da gente ver algumas coisas e entender o lado do outro ali. Do outro lado, tem seres humanos com vidas, assim como nós. Claro. Eu cheguei a conhecer alguns haters meus, o que eu acho muito legal quando você conhece, que você consegue entender um pouquinho do porquê de cada coisa. Então, eu cheguei a conhecer pessoas que tinham limitação física, que eu cheguei a conhecer pessoas que tinham vidas perfeitas e maravilhosas a quem olhasse de fora, assim. Então, é muito complicado quando você vê o outro lado da moeda. Olhar as minhas mensagens, que eu não tenha um controle da minha equipe ali. Então eles fazem uma filtragem pra mim e eu olho só algumas coisas. Porque uma coisa é você ter uma crítica construtiva, outra coisa é uma pessoa te apontando talvez coisas que não sejam tão legais e verdadeiras pro seu crescimento profissional, sabe? O que os seus haters usavam pra te agredir? Você tem essa noção? Cara, tem de Se era alguma tudo, coisa né? comum? Tem de tudo. Tem gente que vai te
vai te criticar pelo seu físico, pelo jeito de falar, pelo jeito de se comportar, pessoas que não gostam dos posicionamentos que você tenha. Tem de tudo, acho que tem um pouco de tudo, sabe? Vai ter gente pra criticar uma coisinha de cada coisa, principalmente nós que vemos, assim, de um reality show, que as pessoas estão assistindo tudo ali 24 horas. Só que é aquela coisa, a gente, é até meio clichê falar isso, mas é aquela, se nem Jesus agradou, quem sou eu para agradar a todos, sabe? Eu tenho meus posicionamentos, eu tenho as coisas que eu acredito na vida, e tá tudo bem se outra pessoa não acredita em mim. O que na minha cabeça eu tenho muito é que não é nem perdoar, eu acho que é aceitar a outra pessoa não concordar comigo e tá tudo bem, bola pra frente. Não sofrer com isso. Exatamente, você não levar aquilo pro coração e ficar remoendo aquilo, porque hoje vai ser um motivo o cancelamento, amanhã vai ser outro. E, cara, no começo, assim que eu saí do programa, eu lembro que eu fiquei muito mal, assim, naquele primeiro instante. Eu saí por mais de 90 dias seguidos em páginas de fofoca, só falando coisas negativas sobre a Sarah. Então, algumas verdadeiras, outras mentirosas. Teve de tudo um pouco, assim, sabe? Então, você ver as pessoas Você sofreu com isso? Ah, com certeza. Não tem como você não sofrer com isso, sabe? Não tem como você ver as pessoas te atacando e não levar alguma coisa pra dentro do seu... Somatizar. Não tem como, assim. Você consegue ainda... Olha que, assim, eu sou uma pessoa de relevar muitas coisas. Mas mesmo que você tente não levar a sério, fica uma formiguinha, assim, na sua cabeça, aquela coisinha. Mas será que? Será que realmente o que estão falando sobre mim é verdade? Então você chega naquele momento que você começa a duvidar de si mesmo, das coisas que você tem como ser humano, assim. Uma coisa, por exemplo, que eu fiz no meu pós-programa, eu fiz questão de assistir toda a minha edição. Porque eu ficava assim, cara, por que tem tanta gente que tá me criticando por algumas coisas e tem um ódio tão grande dentro do coração por mim? Claro que tinha pessoas que me amavam também, traziam muitas coisas positivas, mas eu quis assistir pra entender a visão de quem tava assistindo o programa, pra me entender como pessoa e como ser humano, assim, sabe? E pra mim, eu acho que foi a minha maior escola de entender quem era a Sarah. Porque eu aprendi muito com aquilo, vi muitas fraquezas, mas eu vi muita potência também na Sarah que eu era. Mas você teve sorte, porque na tua edição tinha o Nego Di e a Carol Conká também, e o Projota. Tinham outros focos, assim, pros haters também, né? Mas menino, a pessoa que quis jogar tanto que eu fui eliminando o povo... Eles saíram rápido. Eles saíram rápido, entendeu? Tinha que ter deixado um pouquinho mais, cara, essa galera no programa. Assim, nada contra, gente, porque eu sou amiga deles, mas assim, podia deixar vocês um pouquinho lá pra eu sofrer um pouco. Você é amiga do Nego Di? Cara, não, nem é pra responder isso. Brincadeira, foi só uma piada interna. Mas antes de eu fazer uma coisa que ficou muito na minha cabeça, você disse que... Como é que foi isso? Você tá passando na rua, eu odeio você. Tem Assim? Eu já fui me gritar na rua, e aí cara, todo mundo pensa que eu sou louca, programa numa skin muito de opinião. Mas eu, no meu dia a dia, eu sou assim, ó, de bem, eu sou canceriana. Eu sou bonzinha. É tipo assim, mas claro que eu tenho essa minha. É que nem eu. Dentro da minha coisa mais energia assim, forte. Senão... Aí já gente me gritando na rua, que ao invés de eu lá, conversa, faço amizade, a pessoa no final sai ainda desabafando porque que é que ela falou comigo naquele momento. Então, assim, ela deve ter alguma coisa ali no motivo dentro da cabeça, acredita que é real e que ela tem um ódio por mim por causa de tentar entender o que acontece na cabeça dela. Pessoas que eu conheci que tinham mais complicadas, com limitação física. Aí quando você entende, tem gente que mais vive profundo, né? mais profundo, tem aquilo, pelo entretenimento, não as coisas para poder se distrair. E aí você fica, cara, tem como entender? Tem de tudo do outro lado da tela ali. E claro, o celular, ele te dá uma coragem maior de você dar os seus posicionamentos, principalmente quando é só uma mensagem por escrito, sabe? Então, é um fake, né? Isso que tem de fake. E vou te dizer, já tive vários haters que viraram fã, eu já tive fã que virou hater. Então, assim, é ser humano, né, cara? Um dia ele vai me amar, outro dia ele pode não concordar com o que eu falei. E tá tudo bem. E tá tudo bem, A diferença é que antes falavam mal da gente quando a gente não estava perto. É isso, E agora nós cara. estamos perto. Tá perto, Gente. mas a gente nem não sabe quem você é, né? Maravilhoso. Agora, uma coisa que eu tenho para te perguntar, na verdade é uma conversa aqui mesmo, que eu não sei fazer a pergunta, que eu não fui alfabetizada. É o seguinte, antigamente, a gente via a juventude querendo ser paquita, querendo ser atriz, ir pra malhação. Houve um tempo que o Big Brother explodiu absurdamente, que os ex-BBBs viravam celebridades, e celebridade muito grande. Tá aí a Grazi Massafera, a Sabrina Sato, que, não me deixam mentir, teve uma caída ali bem no fundo do poço, o Big Brother depois subiu de novo.
E hoje em dia, a grande maioria das pessoas, se você perguntar assim, o que você quer fazer da vida para uma pessoa de 15, 16 anos, ela quer ser um influenciador digital, né? Eu acho que todo mundo hoje tem uma conta no TikTok, no Instagram, desde uma criança recém-nascida, acabou de nascer, já, opa, qual o Instagram? Para poder ganhar uma grana com isso. E há muitos vídeos virais que são virais no momento e depois ninguém lembra mais. Como lidar com isso, com essa frustração dessa fama repentina que amanhã ninguém mais vai saber quem você é? Essa pergunta é boa demais. Bom, quanto aos adolescentes quererem ser influenciadores hoje em dia, tem muito a ver com o que a Sara mesma falou. Eu queria ser famosa. No final do dia, todo mundo quer ser famoso. Mesmo sempre, quem, né? mesmo quem não quer ser famoso, quer ser famoso. É o reconhecimento de alguma forma, né? Em algum nível. É mais fácil hoje em dia porque democratizou. É fácil você fazer... Não é fácil. É possível você ter um vídeo seu viralizado e você ganhar milhões de seguidores, centenas de milhares de seguidores uma vez só? Sim. O que é difícil é você manter essa carreira, porque ser um influenciador é uma carreira 24/7. Você tem que planejar o seu conteúdo, você tem que fazer o seu conteúdo. Se você acha que você vai fazer um vídeo, postar e saio andando, volta na semana que vem, você está redondamente enganado. Então, na verdade, quando você percebe que você tem que fazer um planejamento e executar o planejamento e mudar essa execução ao longo do tempo, a carreira fica mais complicada. Talvez as pessoas queiram ir em busca da fama, ir em busca do dinheiro, ir em busca do reconhecimento, mas claramente não é todo mundo que tem capacidade, competência e resiliência para fazer. Tem gente que consegue crescer e tem pessoas que têm um vídeo maravilhoso e esse vídeo nunca mais aconteceu. Mas o que a gente sempre fala é, se você tem essa vontade, não para, porque a maior parte dos vídeos não vão bombar. 80% dos vídeos não vão performar. O que performa é 10, 20% dos vídeos que você faz. Então, se você desiste quando você está no 8º vídeo errado, o próximo era um vídeo que poderia performar. Criar conteúdo é tentativa e erro. Tentativa e erro, entender o que funciona, olhar o que está acontecendo. Sim, tem trend que te diz o que está acontecendo, tem música que te diz o que está acontecendo. Então, ele é um trabalho, não é uma coisa para... Nem vou falar que é para amador, porque todo mundo começa amador, mas não é algo que você faz de forma esporádica. Eu vou postar hoje, eu volto mês que vem, vou ver se eu já bombei na internet. Não é assim que funciona. Deixar rodando, É um trabalho, e talvez um trabalho mais difícil do que o CLT tradicional, porque você não desliga dele. Você tem que estar a qualquer momento tendo uma sacada ou se preparando. Se você não é do humor, você é do conteúdo, você tem que ler livro para fazer resenha de livro. Você tem que ver filme para fazer resenha de filme. Ou seja, é um trabalho que ele demanda mais do que os trabalhos tradicionais, na minha opinião. E para mim, eu acho que não é nem só consistência por ser quantidade de produto, é consistência com estratégia. Como ele falou, se você não ficar o tempo todo de olho naquilo que você está fazendo, o que são os prós e os contras, o que está indo bem, o que não está indo, você vai parar também. Não é só fazer um monte de conteúdo e soltar lá. Tem que ter uma estratégia por trás de tudo isso. É porque eu acho que quem está começando tem muito a base deles, né? As pessoas que já estão muito grandes, que já são um fenômeno, tipo a Virgínia. A Virgínia é um fenômeno que vai acontecer outro daqui 100 anos. Mas eu acho que as pessoas acabam se baseando no sucesso de uma e trazem isso como uma frustração por não conseguir atingir esses números exorbitantes, né? E aí, outra pergunta que eu emendo para você, nossa, minha meia tá suja, é o seguinte, tem muita gente assim que chega batendo na porta de vocês, falando assim, ai gente, olha aqui, eu sou um influenciador, aí você vai olhar e falar, gente, mas tem que melhorar um pouquinho. Como é dar esse feedback para as pessoas? É uma coisa dolorida ou tem um prazer assim? Hoje eu Ou deixa pro Alisson fazer isso. Hoje eu vou arregaçar. Não, muita gente, felizmente, muita gente nos procura. As pessoas nos procurarem é uma mostra de que elas acreditam que a gente pode fazer a diferença na vida delas. A gente sabe que elas procuram a gente e procuram outras empresas também, é natural. Hoje em dia, pelo volume, a gente não consegue dar um feedback estruturado para todo mundo que nos procura no Instagram ou manda e-mail para nós e tudo. Porém, o que acontece é que as pessoas talvez nos procuram muito no começo da carreira. Naquele momento, eu tenho 14, 15 anos, eu tenho certeza que eu vou ser um sucesso. Bom vídeo, fala, e a gente fala, cara, se você tem certeza que você vai ser um sucesso, continua produzindo conteúdo. Vai fazendo seu vídeo, vai acontecendo, e em algum momento a gente se encontra. Até porque a gente trabalha muito com os talentos do nosso cast, mas nós trabalhamos com todos os nomes do mercado.
Então, em algum momento, alguma pessoa que não veio para o nosso casting acaba sendo contratada para um projeto. Infelizmente, a demanda é alta e não dá tempo de dar esse feedback estruturado, que seria muito bom, porque daí a gente poderia, o que vocês estão colocando aqui, né? O que eu preciso ser para fazer sucesso? Essa aqui é o que a gente fala o tempo inteiro. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que planejar. Tem que estudar. Você tem que saber editar seu vídeo enquanto você não tiver ninguém que edite seu vídeo. Você tem que saber botar legenda no seu vídeo, porque precisa ter legenda no vídeo. Ou seja, ele é um trabalho completo. E esse é o grande desafio, né? Eu também adoraria fazer um vídeo e acontecer. Não vai ser desse jeito. Vai ser trabalhando bastante que você consegue chegar lá. Ô Sara, falando, seguindo nessa linha aí, como que é a tua relação com as marcas? Primeiro, qual foi assim que você saiu do BBB, por exemplo, qual foi a primeira campanha que você fez, assim, a primeira ação que você fez e falou assim, caramba, aconteci? A primeira, nossa, é difícil, hein? Porque quando a gente sai, graças a Deus, não vou reclamar, mas a nossa edição foi uma edição que saiu um pouco da curva e teve muita procura de muita marca assim que a gente saiu. Aí é difícil da gente lembrar. Mas assim, a gente estava falando aqui agorinha. Uma que eu lembro que foi, para mim foi muito marcante foi a Brahma, como cerveja. Eu que tinha vindo de Heineken, eu tinha aquele negócio de vestir a camisa, sou Heineken pro resto da vida. Você e de não tomava repente, outra cerveja que não fosse Não tomava. Eu era Heineken raiz, eu tomava cervejas do grupo Heineken. E aí eu lembro quando eu saí, que eu fui trabalhar com a Brahma, para mim foi uma marca que fez diferença para mim, porque primeiro que era um universo que eu conhecia, então que era confortável de estar ali, mas que foi muito louco para mim ter vivido isso naquele momento, assim, sabe? Porque era tão próximo do que eu vivia, mas ao mesmo tempo tão distante, sabe? Então acho que foi uma marca que me marcou muito, foi a Brahma pós-programa. Mas foram diversas marcas que a gente trabalha, que a gente vai criando carinho, não só pela marca, mas também com as pessoas, as equipes ali dentro. E eu que já ia falar para você mandar um abraço para Edu Picarelli, o CMO da Heineken, que agora já mudo rapidamente e peço para que a gente possa conversar com o time da Ambev mais uma vez. Não é? Você não acha? Não? Gente, olha, você estava falando agora dos rodeios, eu fazia muito rodeio, maravilhoso, todo circuito Brahma de rodeio. Mas eu gostei muito, foi uma marca que foi muito carinhosa comigo, assim. Para não falar qual foi a marca que você mais gostou de trabalhar, mas qual foi o projeto que você trabalhou que foi mais bacana, assim, mais desafiador, que talvez tenha te dado mais satisfação? Não necessariamente a marca que te deu mais satisfação, mas o projeto. Se eu for falar o projeto em si, eu acho que eu posso falar pelas palestras, porque é diferente, sabe? Quando você sobe num palco para de fato motivar as pessoas de alguma forma. E aí era dividir minha história, meu conhecimento com as pessoas, mas eu acho que é o que mais até hoje, né, que me impacta quando eu vou subir no palco para falar com as pessoas ou de fato dividir aquilo dali com elas. Quanto tempo depois do BBB você começou a dar palestra? Sabe que não demorou muito? Porque você já queria antes, né? Então, só que assim, por mais que eu tivesse a vontade, no pós-programa, por causa da quantidade de publicidade, ficou um negocinho deixado de lado ali na gaveta. Mas eu acho pelo posicionamento que eu tive dentro do programa e a imagem que eu saí de estrategista e ser uma pessoa inteligente, graças a Deus, que meu medo era sair de lá atrás da porta. com fama de ignorante, então eu saí de lá com essa fama de inteligente, estrategista. Eu era muito, muito convidada para podcasts na área mais de negócios, de estratégia, e aí disso veio também algumas propostas para palestra logo no início, coisa que eu não tinha ideia como fazer, tá? Porque uma coisa é eu tinha uma equipe grande na Heineken, era uma equipe de mais de 200 pessoas, então assim, eu palestrava para minha equipe, né? Mas quando você é colocado num palco pela primeira vez com mais de 3 mil pessoas na plateia, já era uma coisa bem assim, foi difícil pra caramba, mas eu acho que foi um prazer, assim, eu falei, caramba, aí foi a hora que eu, de fato, não vou mentir pra vocês, que eu lembrei do sonho que eu tinha antes de entrar no programa, porque até então eu tava deixando ele na gaveta, esquecendo daquilo dali, só que como as pessoas me viram com esse lado de estrategista, começaram a me convidar muito pra esse tipo de programa, e eu acho que a primeira palestra foi uns 4, 5 meses pós-programa, foi rápido, eu lembro até que foi no interior da Bahia a primeira palestra que eu fiz. E da onde você teve a ideia de lançar também uma marca de semijoia? Então, menina, voltando lá na minha história lá do programa, que eu tava me inscrevendo, quando eu me vi desempregada, que eu não sabia o que eu ia fazer da vida. O negócio da Europa que não deu certo. Europa que não deu certo, e aí o mundo todo travado, fechado. Aí foi aquela época que tinha um monte de infoproduto na internet bombando, né? Que a gente queria ver tudo quanto é curso, para ver o que a gente ia fazer para ganhar dinheiro dentro de casa. Aí eu fui pesquisando aqui e ali, eu achei um curso na época que falava sobre acessórios no geral. E aí eu vi uma margem que era de lucro, vi como é que funcionava as coisas, eu sempre amei acessórios, e eu comecei a falar, bom, acho que aqui está o meu plano A
caso esse não dê certo, a minha ida para a Europa. Esse era meu plano A, era ter uma marca de acessórios, quando eu comecei a estudar mais sobre o mercado. Só que eu me inscrevi no programa e entrei no programa. Então, meu plano A acabou virando um plano B pós-programa, numa proporção muito maior, graças a Deus. Mas era uma vontade que eu tinha já antes mesmo do programa de investir nessa área. Porque eu tinha visto, era uma coisa que eu já amava desde sempre, desde pequenininha, eu colocava os acessórios da minha mãe, ficava andando dentro de casa, cheio de penduricalho. E eu gostava muito e eu vi que tinha uma margem de lucro muito boa e era um negócio que era muito promissor a longo prazo. Então já era uma vontade que eu tinha de empreender nessa área. Ô Scapini, já falando de um negócio muito promissor a longo prazo, vamos falar um pouquinho do cenário do marketing de influência, porque quando eu não sei efetivamente como estava no momento que vocês começaram a Mind, mas hoje, por exemplo, um dia desses eu vi que, por exemplo, ai caramba, esqueci. Luísa Tomé. A concorrente da P&G, Unilever. Unilever vai investir 50% da sua verba de marketing em influenciadores. A gente já viu que, por exemplo, no ano passado, 70% da verba de marketing tinha um influenciador na campanha, na ação, seja porque você estava no universo digital, ou seja porque ele estava num outro universo, que pode ser um evento, pode ser na TV. Fala um pouco desse cenário que justifica esse crescimento tão encorpado, tão musculoso da Mind. Eu acho que antes da gente falar do cenário de crescimento, vale a pena a gente entender um pouquinho como é que essa indústria acontece. Quando você pensa em mídia, as pessoas estão acostumadas com televisão, rádio, até internet, jornal e assim por diante. O que acontece com o marketing de influência é que ele existe como se fosse uma televisão. Quase todo influenciador é maior do que muitas... TV, ele é TV também, né? Maior do que muitos canais a cabo e também abertos, mas ao mesmo tempo o que acontece é que o influenciador permeia todas as campanhas. Então o influenciador pode estar falando somente, a Sara pode falar ela como empresária da linha dela de joias. Então esse aqui é um caminho que nem é publicidade. Tecnicamente falando, é uma CEO da empresa falando do próprio produto. Mas ela pode estar na campanha de televisão, ela pode estar num outro caminho. Então, o marketing de influência ele não acontece somente na influência em si ou no Instagram e no TikTok em si. Ele acontece na TV, ele acontece na rádio, ele acontece na internet, ele acontece em eventos. Né? Hoje em dia, não tem como você patrocinar um evento sem você ter um squad de influenciadores fazendo com que o seu patrocínio seja valorizado, porque você atinge mais pessoas através das redes dos influenciadores do que pessoas presentes no próprio evento. Isso é algo que os produtores de evento, inclusive, valorizam muito. Então, acho que a primeira coisa influenciador não é um vertical como é a televisão, como é o rádio. O influenciador ele é um horizontal que passa por todos esses lugares. Isso quando nós falamos de publicidade. Nós já falamos aqui um pouquinho sobre produtização. Esse é um caminho que não é de publicidade, esse é um caminho de performance. E a gente tem enxergado. Eu costumo falar que o mercado de marketing de influência hoje, que já é muito grande, cresce muito grande, é como se fosse o topo de um iceberg. Nós não estamos enxergando o tamanho do mercado que está abaixo. E ele é muito grande. Então, por exemplo, uma coisa que está acontecendo muito forte agora e que não ainda está desenvolvida é o que nós chamamos de a venda dos influenciadores por afiliação, no qual o influenciador não recebe uma receita para fazer um post, e sim ele recebe uma porcentagem das vendas que ele gera. Isso muda o game inteiro. A gente pode depois discutir se isso é publicidade, se isso é performance. Qual é a nomenclatura? Qual é o nome que a gente tem, né? Inclusive, a gente conversou aqui sobre muitas coisas que a gente fez que não tinham nome, né? Que os nomes apareceram anos depois. Mas a afiliação é algo que está aqui, está quicando e já vai acontecer. Já tem muita gente que a gente não conhece, pessoas que não têm uma quantidade de seguidores expressiva e que têm uma remuneração mensal ou têm um comissionamento mensal que é altíssimo, baseado só em olhar as ofertas que estão na Shein, na Amazon, no Mercado Livre e colocar isso para a minha base e a minha base vai lá e compra. Então, o que a gente percebe é que os influenciadores estão aqui, vão continuar aqui, cada vez mais sendo utilizados para awareness, para as campanhas tradicionais de publicidade, mas para começar também a ajudar a última linha das marcas, no caso da performance. Então, é algo que não tem como mensurar o tamanho do crescimento que vai acontecer nos próximos tempos. Por quê? Só vai aumentar a quantidade de influenciadores, só vai aumentar a quantidade de marcas que utilizam marketing de influência e só vai aumentar a quantidade de oportunidades de usar influenciador, que não necessariamente seja um post 3 stories para falar como essa água é gostosa, geladinha. E eu estava pensando aqui, cara, como você tem sorte e você buscou
pelas coisas que você queria, né? Porque assim, você falou que o teu sonho já foi um sonho na sua vida entrar no BBB e você conseguiu realizar. Aí você saiu do BBB e tinha a ambição de ter uma marca de joia e você conseguiu ter essa marca. E aí, quando você saiu, você quis palestrar, trazer essa sua mídia para esse ramo mais do empreendedorismo, você conseguiu também. Ainda tem alguma coisa que você queira realizar ou você fala, não, gente, tô feita na vida, me Mas esquece, não me procura quem mais. me dera se a gente parasse de sonhar e ter vontades e mais vontade de crescer e de aparecer de alguma forma. Eu acho que vindo um pouquinho da neurociência aí, a gente tem um negocinho no nosso cérebro que chama neuroplasticidade. Então, o nosso cérebro ele vai se moldando de acordo com os nossos pensamentos e o que a gente quer conquistar na nossa vida. E eu tenho muito claro as coisas que isso é desde nova, tá? Foi o que eu falei, eu sou muito ambiciosa desde nova. Então, eu sempre soube o que eu queria pra minha vida. Eu não sabia como eu ia chegar até lá, o que eu ia fazer pra conseguir conquistar essas coisas. Mas eu sempre me descabelei pra conseguir chegar nessas coisas. Então, a gente fala, pode ser um pouco de sorte? Talvez, pode ser que eu estivesse no lugar certo na hora certa. Mas eu busquei estar no lugar certo na hora certa, sabe? Então, assim, desde quando eu morei fora já algumas vezes, 2 vezes eu morei nos Estados Unidos. Quando eu fui a primeira vez, eu tava com aquele sonho do sonho americano, de que vai ser, mas eu tinha assim, tá, mas eu preciso vir pra cá, eu não quero ficar num subemprego e eu quero voos maiores, eu quero aprender com pessoas maiores. Eu fiz um cartãozinho de visita, falando que eu trabalhava com alguma coisa que eu não trabalhava ainda. Eu tinha acabado, isso a primeira vez que eu fui pra lá, eu tava pra me formar ainda na faculdade. Eu lembro que eu tinha trancado a faculdade pra ir até lá, porque eu queria me formar com inglês fluente. Então eu fui pra lá com um cartãozinho já como se eu já fosse consultora de marketing. Eu não tinha nem me formado ainda, Você sabe? estava co-criando Eu tava Nem já meio sabia. que querendo aprender e querendo oportunidade na área ali. Fui pra lá, mas por que eu fui pra lá a primeira vez? Eu queria aprender a falar o inglês, eu queria entrar na multinacional aqui no Brasil quando voltasse. E eu sabia que o inglês fluente era muito importante pra mim naquela época. A gente tava até comentando aqui, antes de começar a gravar, naquela época a gente não existia um Google Tradutor que a gente entra no celular hoje e traduz na hora as coisas. Então eu falei, cara, eu preciso aprender a falar mais de um idioma pra poder realmente crescer na minha carreira. Então, assim, Planejamento, né? exatamente. E é muito aquela coisa, eu acho que o planejamento, esse propósito, ele vem antes da ação. Você precisa entender o que você quer chegar, o porquê que você quer chegar até lá. Até, principalmente na internet, você tem que saber qual que é o público que você quer falar e como você vai falar com ele. Se você não tem essa clareza de propósito, fica uma coisa meio vazia e aqueles 15 minutos de fama que a gente estava falando, eles somem. Então, assim, o que você tem, qual que é o seu porquê, o que você quer fazer, aonde você quer chegar. E eu sempre tive muito claro que eu queria ser grande na minha área de atuação e que eu gostava de marketing, eu gostava de pessoas, eu gostava desse universo. Então, o que eu posso conquistar nesse universo além? E sempre quando você chega num degrau, você quer uma coisa a mais. Infelizmente, nós somos humanos e todos nós queremos conquistar mais. Seja ele financeiramente, seja ele na sua vida emocional, seja qual for a sua área da sua vida, a gente sempre quer um pouquinho a mais quando a gente conquista aquele sonho. E graças a Deus, né? Porque esse é o propósito da vida. Esse é o propósito de viver e de você conquistar as coisas que a gente deseja para nossa vida, assim. E eu tenho muitos sonhos ainda, tenho certeza que eu vou conquistar muitos outros desses sonhos ainda, mas eu sempre deixo eles lá assim, ó, anotadinho, e eu sou daquelas pessoas que eu todos os dias de manhã tenho as minhas visualizações que eu quero fazer, aonde eu quero chegar, e eu tento bolar estratégias de como conseguir chegar até esses lugares. Então, hoje, com a inteligência artificial, isso é maravilhoso, porque às vezes eu fico lá falando com meus chats da vida, pra ele me ajudar a bolar estratégia de como eu conquistar alguma coisa pra poder chegar naquilo que eu quero. E aí eu fico nessas minhas manias de bolar estratégias, várias não dão certo, eu tenho que recalcular a rota, mas isso eu sou desde sempre, assim, essa inquietude veio desde sempre. Até acho que eu posso falar, assim, como acho que empreendedores aqui, eu acho que isso tá muito na veia do empreendedor, né? Dele tá sempre inquieto e buscando novas estratégias de conquistar algo ali pra ele. E eu me vejo muito nesse lugar, assim, sabe? De uma pessoa inquieta e que quer conquistar muito ainda. Então, e a gente está chegando infelizmente, na parte final do programa, mas a gente tem um espacinho para a gente falar um pouquinho de autoconhecimento. Você já meio que terminou nesse caminho. Deixa eu começar com o Scapini, então. Scapini, depois dessa trajetória toda, paternidade, você é marido, você é empresário responsável por gerenciar vidas, várias vidas, assim. Quem que é você hoje depois de toda essa história? Você já tem noção quem que o Carlos Scapini é? Não estou falando necessariamente o empreendedor, a pessoa. Bom, eu sei que eu estou na metade da minha vida e eu estou trabalhando para a segunda metade ser melhor que a primeira metade. Então, esse é o meu grande objetivo, se a gente for pensar assim, aonde você vai estar
eu vou estar com 100 anos sentado, tendo uma vida boa, tomando uma cervejinha, aproveitando a minha vida, eu e a Flor. Então, essa é a primeira coisa, eu estou trabalhando para que eu tenha longevidade e qualidade. Eu acredito que o que a gente faz todos os dias na Mind é mudar o mundo um pouquinho. A gente acorda para mudar o mundo, acorda para entregar no final do dia um mundo melhor do que estava de manhã e pior do que vai ser amanhã. Porque o que a gente faz justamente é a gente tentar usar todo esse aprendizado, toda essa oportunidade e toda essa capacidade de realizar que a vida nos deu para modificar a vida das pessoas que trabalham com a gente, seja como prestador de serviço, seja como talento, modificar a história das marcas que estão trabalhando com a gente, porque a gente vive numa sociedade onde as marcas são parte intrínseca da nossa vida, e é uma melhora constante. Então eu diria para você que eu sei onde eu vou estar daqui 50 anos, mas talvez eu não sei onde eu vou estar daqui 5 anos, porque, como a Sara falou, o planejamento serve para a gente ter uma linha pontilhada de futuro, mas normalmente, se eu planejo reto, a gente faz esta curva nesse sentido. Então, todo dia é uma alegria diferente, todo dia é uma agonia diferente, mas nós estamos virados para o lugar certo, é o que a gente quer acreditar. E você, Sara? A gente já sabe que você é obstinada, você falou que todos os dias você está desenhando, co-criando o caminho que você quer Você seguir. sabe que eu tenho no meu computador também, todo dia de manhã eu tenho um negocinho que fala ler todos os dias. Eu tenho também. Todo dia eu sento, a primeira coisa que eu faço é ler aquele texto que está ali. Eu tenho um texto que eu leio todo dia antes de dormir, porque às vezes eu gosto antes de dormir, que às vezes até sonho com as coisas do meu sono de noite, assim. Eu tenho um antes de dormir. E a gente estava falando sobre isso, é muito legal. Quando eu morava nos Estados Unidos a última vez, que foi antes do programa, antes de pandemia e tudo isso, eu tava com 25 anos e eu tinha um quadro que eu tinha por impresso as coisas. E eu lembro que, aí falando sobre isso, dessa linha pontilhada, assim, eu lembro que lá tinha um Instagram com milhões de seguidores, tinha uma foto de um palco que eu queria palestrar, e tinha algumas coisas de sonhos que eu já realizei de lá pra cá. Só que eu acreditava que seria completamente diferente nos meus sonhos de cabeça aqui. Eu achava que eu ia começar na minha carreira profissional, eu ia começar a ser reconhecida por aquilo dali, começar a palestrar num lugar aqui, dar curso outra coisa ali, daquilo ia ser reconhecida, talvez ia crescer nas redes sociais, e um dia, quem sabe, ser reconhecida por isso. Eis que, foi como a gente falou, do nada apareceu um reality show, mudou tudo, a ordem. mudou a ordem das coisas, e eu consegui conquistar vários desses sonhos de uma maneira diferente do que eu tinha planejado assim, primeiro, né, quando eu tinha aquele primeiro sonho ali atrás. Só que eu me vejo muito ainda... Cara, eu acho que hoje, com tudo que eu vejo, que eu já conquistei, e desses sonhos que eu realizei, eu me vejo muito naquela minha criança interior, se sentindo muito feliz e grata pelas coisas que eu tô fazendo, assim, sabe? É muito, muito, muito prazeroso você saber que você teve sonhos que eles se tornaram realidade. Só que eu só sei isso porque um dia eu escrevi esses sonhos e eu consegui, de fato, ter a clareza do que eu queria, sabe? Se você vai vivendo meio que no modo automático, você nem percebe que você tá vivendo sonhos e realizando eles. E pra mim é muito importante, nem que seja... Cara, pode ser, eu quero comprar uma xícara de café que eu achei bonita numa loja tal que eu passei. Pô, quem sabe se não é legal você colocar aquela foto da xícara ali, ou você anotar que você tem vontade de comprar aquela xícara um dia. Porque quando você tiver aquela xícara, você vai dar muito mais valor àquilo. E pra mim é muito, a vida é muito sobre isso, assim, sabe? Tem dia que eu me vejo meio triste, achando que não tá dando certo. Que nem a rede social, cara, tem dia assim, ó. Às vezes você tá aqui, às vezes você tá aqui embaixo, e às vezes você fica duvidando de você mesmo, assim. E a hora que eu paro, tento respirar e entender, cara, vamos ver o que você já conquistou até hoje, pra você poder ver o tanto de coisa que você já fez e o tanto de coisa que ainda tem pela frente que é possível de você realizar. Mas eu vejo muito essa minha criança interior se sentindo muito grata e feliz por estar conseguindo conquistar tudo isso. Tá vendo, Amy? Não, Você é bonito. faz isso? Não, deixa eu te falar, é bonito ver lá chegando a essa conclusão, contando essa história e tendo convivido com o Nego Di durante um período. Exatamente, É né? superação, História é de superação resiliência. na vida real. Agora você faz isso de anotar as coisas, de planejar. Ó, sinceramente, eu faço. Minha mãe desde ensinou? moleque falava isso. Você escreva suas metas, revisite ela com bastante regularidade. Olha, menino, você sabe que eu não fazia isso? A partir de hoje eu vou fazer. Faz, Amanhã eu vou gata. tentar com o chat GPT bolar uma estratégia para não vir trabalhar semana que vem. Essa é a cara dela, Ó, Sara, quem ainda não te conhece, a marca que é... Antes de falar da sua rede social, fala assim, qual é a marca que você fala assim, puta, essa eu não trabalhei ainda, mas eu adoraria. Quem sabe ela não tá assistindo a gente aqui e te liga, ou liga pra amo ter você. Essa é a hora, perfume, essa é a eu amo hora. ter
vídeos na internet, a galera faz isso. Eu lembro, teve até um dia desse que viralizou, acho que foi da Mariana Rios, né? Falando de uma marca que ela tinha falado no início da carreira, que depois ela falou, e ela trabalhou com essa marca depois. Cara, eu vou até respirar aqui agora, pra eu pensar uma marca, assim, estratégica pra gente poder trabalhar. Joga um Burberry, porque aí a pessoa do Avon, se você manda um Jequiti, já não fica chateada. Agora, o rapaz do Burberry tá longe. É, né? Olha, inclusive eu tô vestindo. Não, mas eu Entendeu? acho que eu vou falar uma outra marca aqui. Pô, eu queria trabalhar com a Rolex um dia. Aí. Aí, Boa, ó. olha Aí lá. sim, Aí, né? Aí sim. Segmento de luxo, inclusive, virou Time categoria. comercial Mind, atenção, vamos Vocês junto. viram aí? Vamos pensar Ó. nisso aqui. A gente vai pegar essa imagem aqui e daqui a alguns anos a gente volta e coloca ela de novo. Segmento de luxo virou categoria em Cannes. Tá muito mais fácil a gente encontrar, sabe, os top CMOs do segmento de luxo agora. Quem sabe, né? Não é, Scapini? Esse é um plano. A gente vai executar. Vamos executar isso daí, É isso. viu? Vocês Esse vão é ver. um plano. E você, Scapini, que ação que você fala? Caramba, eu tô preparado para fazer esse tipo de ação, sei lá, num Super Bowl, sei lá. Essa é dura. A gente lançou agora, nas últimas semanas, no nosso Upfront, uma série de iniciativas que estão quicando de uma forma ou de outra. Então, usando eventos que vão acontecer nos próximos meses, estão acontecendo. A gente tem o São João da TAI, no Maranhão, acontecendo agora, está quicando. A gente tem o Festival da Cunhã, com a Isabelle Nogueira, quicando, acontecendo. Então, já são projetos que já aconteceram, só faltam chegar alguns dias para que eles aconteçam mais uma vez. E a gente está aqui sempre criando coisas novas, seja que a gente acredita que vão acontecer e que vão ser necessárias para a sociedade, seja itens que marcas pedem para a gente executar o tempo todo. Tá, então para fechar, se tem um talento que está assistindo a gente agora, ou uma marca que ainda não trabalhou com a Mind, ou que não conhece, acho pouco provável, mas não impossível, qual que é o ponto de contato? Bom, o nosso Instagram é @YND. Acho que é o lugar mais fácil de você. Se você mandar um direct, vão ser por e-mail ou para qual é o contato. Isso é mais rápido aqui para todo mundo que está sem caneta. E você, Sara? Instagram também. Sara Andrade, como o Scapini falou, e é o lugar que é mais fácil depois para ser direcionado para todos os outros. Aproveite e já se diverte com seus vídeos, que são maravilhosos. Aproveita e O fica vídeo lá, dela, assiste. ela faz até treinar. Engraçado, gente. Até treinar é bom. Ai, que delícia. Tá vendo, Que bom. Emerson? Dorme com essa hoje. né? Dorme. Deixa eu falar, gente, tá acabando o mês de... que vem já é maio. Aí hein? nem fala. Ó, daqui a pouco eu tô falando pra você que a gente tem que começar a procurar bugiganga de Natal. O negócio tá passando assim, ó. Tá ficando velho, tendo que renovar os... É isso. Deprê isso aí. Primeiro, foi muito legal vocês terem a agenda de vocês, essa conversa. Para mim foi Também espero que vocês não tenham sentido vergonha. No momento, De Tudo forma certo, tudo alguma, certo. uma e honra. se tiver bem, O problema a é gente nosso, sente né? muito. Somos assim, Entra na né? fila dos Entra nossos na haters. fila do... muitos. mas tudo bem. Ó, obrigado. O programa REC na Nova Brasil vai ao ar toda terça-feira, do meio-dia a 1 no digital, no TikTok, no Instagram, no YouTube e a qualquer momento nas ondas da... Nova Brasil. É isso aí. Então, um beijo. Nego Di, todo mundo. Até semana que Tchau. vem. Ó o tigrinho. Acabou.